E você faz história atualmente, né? Isso, eu estudei de Estava história. no direito, passou para história. Exatamente. Que... Descobri que eu odiava direito. Ah, é? Por que você descobriu que odiava direito? Ah, muito chato. Eu comecei a perceber que nas matérias, né, do direito eu gostava mais de história do direito, filosofia do direito. E eu sempre quis dar aula, né? Meu sonho mesmo sempre quis ser professor. Então aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer história mesmo, ser professor de história. Então, mas você tem o desejo ainda de lecionar história, então? Tenho sim. Pretendo dar aula em escola, inclusive. Ensino médio, cursinho para vestibular. Pretende dar aula em escola pública também? Também. Para de repente mudar esse cenário que você disse que viveu, né, lá atrás. Teve esse professor de português, ele te inspirou a isso também, a ter vontade de ser com professor? Certeza. Eu acho até que esse professor, ele acabou como eu posso dizer, me criando uma espécie de sentimento de retribuição. É como se eu me sentisse, me formando professor e voltando a dar aula, é como se eu estivesse retribuindo aquilo que a escola me deu, que foi essa oportunidade de me tornar político e me interessar por política. Né? Ah, bacana. Então você terminou o ensino médio também, você concluiu em escola pública? Sim, estudei a vida inteira em escola pública e depois me tornei recepcionista, né, num cursinho pré-vestibular. E aí foi enquanto eu era recepcionista que eu participei das manifestações e me tornei uma figura pública. E por que você... O que te fez querer participar dessa manifestação? Olha, eu acho que o principal ponto que me incentivou na época e que me incentiva até hoje era uma ideia equivocada de que pessoas que pertencem a determinados grupos precisam acreditar em determinadas coisas. Então, sendo bem prático. Eu, na época, era LGBT assumido, negro e pobre, vindo da periferia. Eu sentia que havia uma ideia de que pessoas que são LGBTs, negras e pobres precisavam necessariamente defender ideias de esquerda. O que na época significava defender o governo da Dilma. Isso me incomodava muito, porque eu nunca defendi o governo e sempre tive nessas condições. E eu senti a necessidade de mostrar que o fato de você ter uma orientação sexual, ou uma cor de pele, ou uma condição social, não te obriga a defender um determinado político ou defender um determinado partido. Isso nada tem a ver. E eu acho que esse foi o maior sentimento que me levou a participar e a organizar as manifestações. Tanto é que hoje um dos assuntos que eu mais discuto são relacionados justamente a esses temas, né? Para tentar desprender um pouco esses grupos dessas ideias. Você tá encaixado, digamos assim, em qual? Porque as pessoas meio que sempre colocam em extremos, né? Ou é de esquerda, ou é de direita. Como você se denomina, né? Digamos assim. Qual o seu posicionamento político? Olha, hoje em dia, como o Bolsonaro ele se identifica como uma figura de direita, eu acho que ficou muito colada a ideia de direita no Bolsonaro. Uhum. Então eu me coloco na centro-direita para tentar dizer que eu sou diferente dele, mas eu tenho ideias mais à direita, ou centro-direita ou direita liberal. Acho que qualquer um desses dois termos me definiria mas bem. Seria mais conservador, seria mais pro lado conservador. Não, eu acho que aí é que está a grande diferença pro Bolsonaro, né? Por exemplo, a direita liberal ou a centro-direita não tem nenhum problema em defender casamento gay e a adoção de crianças por esses casais, por exemplo, que é o que eu defendo. A direita liberal, aí já é um tema que eu particularmente tenho dúvidas, mas no geral a direita liberal não tem nenhum problema com a legalização da maconha, por exemplo. Eu particularmente tenho dúvidas, mas sou inclinado a defender a legalização. Então, nesse sentido, eu diria que essa centro-direita
ela é um pouco mais... ela defende a liberdade de você ser quem você quiser ser e fazer o que você quiser da sua vida, e o Estado, o governo não tem nada a ver com isso, desde que você não esteja cometendo um crime. É basicamente isso. Porque quais são os motivos que você não se considera... Por que você fugiu dessa... o que as pessoas consideram que é um padrão? Ah, como você falou, negro, pobre, LGBTQI+. Acho que eu consegui falar tudo. O que você não se identificou ali com o pessoal da esquerda e que também é? Eu acho que o negócio da esquerda, que eu sempre tentei refutar e nunca concordei, é que é um discurso muito dependente do governo. Então é a ideia de que você vai superar os preconceitos a partir de políticas públicas, de políticas que o governo vai desenvolver dentro dos seus gabinetes. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que haja qualquer política pública ou qualquer programa de governo capaz, por exemplo, de acabar com a homofobia ou com o racismo. Claro, ele pode piorar isso sim, né? Criminalizando homossexuais, etc., como muitos governos fazem ainda hoje, inclusive. Agora, não há muito que o governo possa fazer a não ser dar liberdade completa para essas pessoas. A superação do preconceito a partir da liberdade, eu diria que ela só é possível com o sucesso. O que eu quero dizer? Quando pessoas negras alcançam o sucesso pelos seus próprios méritos, elas necessariamente ganham respeito perante a sociedade. Então, um negro que chega num local de destaque porque lutou, batalhou e chegou lá, ele necessariamente superou o racismo, ele vira um exemplo para outras pessoas negras que vão se inspirar nele para conseguir o sucesso, e essas outras pessoas também vão superar o racismo. A mesma coisa em relação a LGBTs. Quanto mais LGBTs em local de destaque, mais ele inspira outros a seguirem aquele caminho,